Muito bem, senhoras e senhores do Papo Filô, estamos aqui o filósofo e professor de filosofia Andrei Serentini, né, e seu bigode nietzschiano, né? E Oliviano. esse mero operário da história, né? Aqui frente a um intelectual, trazendo hoje uma discussão sobre o que nós vamos falar, Andrei. Qual é o papo de hoje? Cara, tem muita gente falando mal do SUS, né, velho? Pra que serve o SUS, afinal, né? Quem ele atende? É importante falar sobre o SUS. Temos que preservar o SUS ou não, hein, Bussundo? Preserve o SUS e vamos lá. Eu sou o Caio de Boca, sou um liberal convicto. Eu tô aqui para falar sobre o SUS. O SUS é uma merda, né? Pois é, né, a galera gosta de detonar o SUS, porque normalmente, né, André, a gente enxerga o SUS, aquele do noticiário, do Jornal Nacional, do Jornal da Band, do Jornal da Record, seja lá qual for, aquela fila de gente, aquele pessoal lá, e agora, mais do que nunca, inclusive em meio a uma grande crise pandêmica, o SUS, ele é a salvação da lavoura. Inclusive, agora os caras estão para apresentar vacinação aí para a Covid daqui a alguns meses. É certo que a vacina no Brasil vai ser via SUS, né? O Sistema Único de Saúde. E a galera baixando o sarrafo no SUS. Andrei, tem pesquisas aí do pessoal falando que acredita, não acredita no SUS, como é que é isso aí? Porque a gente sempre tem aquela percepção, assim, as pessoas falam mal do SUS, porque tem uma tia, tem uma vizinha da prima, tem a namorada do amigo do vizinho, e a galera detona o SUS. Isso a gente conhece empiricamente. Em números, temos números aí, André, da galera detonando? Temos muitos números para falar. 2014, o Conselho Federal de Medicina pediu uma pesquisa para o Datafolha, querendo saber o que os brasileiros pensavam sobre o sistema de saúde. O sistema de saúde a gente tem que separar. Nós temos dois sistemas de saúde no Brasil, né? Temos o chamado sistema de saúde pública e o sistema de saúde que a gente chama de suplementar, que é o sistema de saúde privado. E aí perguntavam sobre esses dois sistemas de saúde, o suplementar, que é o privado, e o público. E aí perguntava-se o que estava achando, né, do sistema de saúde no Brasil, tanto o público quanto o privado. 93% dos brasileiros disseram o seguinte, que estava regular, ruim ou péssimo. Ou seja, a maioria dos brasileiros, 93%, estão descontentes com o sistema de saúde. Isso em 2014, né? Depois tu contextualiza esse Bussundo, que eu acho que tem várias coisas para falar sobre isso. Só que em 2018, 4 anos depois, foi feita a mesma pesquisa. E aí mudou de figura. Por que será que mudou de figura? Né? Em 2018, nós temos também encomenda da mesma, né, da mesma instituição, que é, na verdade, o Conselho Federal de Medicina. A vida tá fora de novo. O que acontece? Eles perguntam aí 77%, especificamente. 77% dizem que o sistema de saúde é regular, né, o chamado regular, bom ou ótimo. Ou seja, esse de 2018 é só do SUS, né, André? Esse é só de saúde pública. Do 2014 é da saúde pública, né, e da saúde suplementar. Tá? O de 2018, essa pergunta ela se restringe ao serviço de saúde pública no Brasil. Mas 77% das pessoas dizem que está regular, tá? Tá bom ou tá ótimo o sistema de saúde público no Brasil. Significa o que isso na visão dos historiadores, Bussundo? Significa na tua análise? Significa que teve Copa do Mundo em 2014. Lembra disso? Claro. Queremos hospitais padrão FIFA. Isso pode ter peso naquela pesquisa lá de 2014. Pode ter peso. A gente não sabe exatamente quais as conclusões dos institutos de pesquisa, porque às vezes eles divulgam só em circulares internas, né? Mas possivelmente teve o peso ali da Copa, mas de qualquer maneira, tendo a maioria, ou vamos arredondar essa de 2018, vamos arredondar para 1/4 das pessoas que estão insatisfeitas com o SUS, né? Eu acho que mesmo quem está satisfeito, Andrei, e principalmente quem está insatisfeito com o nosso sistema de saúde, ele não conhece a história da saúde no Brasil e não conhece o sistema de saúde do Brasil. Porque a galera tende a pensar que saúde é só quando você está morrendo e você precisa de um hospital,
quando você vai lá para a fila, lá em desespero, e as pessoas não se dão conta de que saúde é um global e que a gente tem, desde lá da vacinação para as crianças, e, cara, esses tempos, olha só, velho, esses tempos eu estava vendo uma pessoa com instrução, né, formação, falando, mas é um exagero essas vacinas para criança, é muita vacina, não pode fazer bem. Cara, o Brasil tem um dos maiores programas de saúde pública e de vacinação pública do mundo, que atinge 97% da população. Cara, agora, complementando, o SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo. Tá? A gente se inspirou na Inglaterra quando criou. Os ingleses, tá, gente? Porque as pessoas gostam de falar, mas os Estados Unidos não tem SUS, não sei o que. A gente não está se inspirando. Estados Unidos é moda, Inglaterra é foda, né? Então a gente está se inspirando na Inglaterra, cara, que tem o welfare state em desmonte, é verdade, mas o estado de bem-estar social deles, a visão europeia, né, das coisas, é que cria um sistema de saúde pública. E antes, Andrei, antes que aquele menino Caio Corolla e seus asseclas apareçam aí, dizendo, mas não existe almoço grátis. Cara, não existe saúde grátis. Real. Agora, existe um sistema de saúde que ele é universal, social, garantido via Estado, que é uma coisa diferente. Todo mundo paga impostos, todo mundo contribui para que a gente tenha uma saúde com uma visão social. Por exemplo, esses dias eu estava vendo aquelas malditas fake news que circulam, dizendo que cada morto com Covid, acho que são 12 mil reais, 16 mil reais o hospital ganhava, por isso que é uma fake news, gente, é uma fake news idiota, abobada e mal intencionada, tá? Porque os hospitais recebem verbas do governo dentro do montante da saúde para lutar contra o Covid. Mas vamos supor que o hospital recebesse 18 mil por um morto de Covid. Cara, nos Estados Unidos, um tratamento de Covid que não tem saúde pública, né, é $70 mil. Que aí é muito mais que... Se fosse 1 por 1, já seria muito mais que 18. Agora é 1 por 5,5, por 6, depende da variação do dólar, né? Vamos arredondar para 5, tá? 7 vezes 5, 350 mil reais para a pessoa se tratar. É bom em matemática, hein, Mussunda? Cara, nós somos colegas do Ivo, né? Então a gente, por osmose, a gente vira bom. Cara, mas assim, ó, porque qual é a grande diferença, né, Andrei, que o Brasil criou dentro do SUS, que a gente só está fazendo introdução para explicar, gente, esse organismo gigante que permeia, inclusive nós agora em nossas casas estamos sendo atendidos pelo SUS e nem sabemos, né? Porque toda alimentação que a gente tem em casa passa por um crivo todo técnico, né, de vigilância sanitária e tudo, que é orientado pelo SUS, direcionado pelo SUS, porque desde a alimentação é saúde, né? Desde o atendimento psicológico, que tem os CAPs, é saúde, né? Então as pessoas elas acham que saúde é tomou uma facada e vai lá fazer ponto. Não, saúde é um processo complexo. E, cara, eu estava falando, André, isso, ó. Nós temos uma visão social de saúde via SUS. Não é para dar lucro. Mas tem o meu primo, não sei o que, ganha dinheiro vendendo. Ok, mas não é, socialmente falando, não é para dar lucro. Por isso, nós temos um programa no mundo exemplar de combate ao HIV/AIDS. O Brasil foi o país do mundo que peitou lá em 1997 e quebrou com a patente dos medicamentos para HIV. Isso não, aqui não tem, aqui não vai ter empresa ganhando royalty por medicamento. Aqui o governo vai comprar esses medicamentos genéricos e vai distribuir, e o Brasil começou a distribuir os coquetéis para quem tem HIV. Só observação, Mussunda, sobre isso. É engraçado isso, né? O Brasil é uma contradição. Tu tá falando sobre isso, eu tô lembrando na cara do José Serra, né, cara? O José Serra era ministro da Saúde na época. O Serra que fez isso aí. O Serra que fez isso aí, cara. E o Serra é o mesmo que tá envolvido com essas bostas da Odebrecht aí, tá? Não estão invadindo a casa dele. É o vizinho apelido do Odebrecht. Mas enfim, né, gente? Mas, claro,
Não dá para pegar e colocar, mas é que tá, é que eu digo assim, ó, agora mudando de saco para mala, falando sobre saúde pública, mas a gente não pode chegar agora, né, como dizem as pessoas, né, pegar o governo do PT ou do PSDB e jogar tudo no lixo que eles criaram. Tem coisas muito importantes, se não fosse o José Serra, cara, muitas pessoas hoje não teriam acesso a remédios básicos para tratar diabetes, hipertensão e coisas básicas de saúde pública, porque são remédios caríssimos, e aí com os genéricos fez com que as pessoas tivessem um acesso mais facilitado, né? Porque eles custam muito mais caro, né, cara? Andrei, me veio uma dúvida que talvez me gere uma crítica social e política. Qual era a formação do Serra? Ele é o quê? Ele é médico? É, né? O Serra, cara. O Serra é médico. É médico, cara. É médico. Cara, que saudade da época que a gente tinha ministro da saúde que era médico, que eram pessoas que seguiam a ciência. Né? Cara, tu viu que a filha do Pazuello tá trabalhando agora como, né, enfim, uma assessora aí, né? Um carguinho aí, tu viu? Eu não vi. Mas voltando ao SUS, o André falou uma coisa que é essencial, né, gente? Não é, o SUS é um sistema. Então, gente, se o Serra, que criou lá o programa de combate ao HIV/AIDS, cara, que leva, inclusive, olhem vocês, esses tempos eu estava lendo reportagens sobre isso, japoneses que vieram morar no Brasil porque aqui tem tratamento para HIV. Eram japoneses, lá no Japão não tem uma saúde social. Lá, cara, nos Estados Unidos eu estava vendo esses tempos também, $2.000 mês para comprar os medicamentos para HIV. Cara, mas daí o SUS aqui gasta 2 mil. Não, o SUS não gasta 2 mil dólares, porque o SUS não tem uma saúde visando o lucro. Eu nem sei quanto é que custa, mas custa pouquinho porque o governo manda fazer aquele remédio em grande quantidade, distribui para esses milhares de brasileiros que infelizmente contraíram HIV, mas que felizmente não vão chegar a uma situação de morte por HIV de uma forma como era nos anos 80, 90, porque tem um Estado que se preocupa com ele. Porque é um Estado... Tem um Estado que... Faça um paralelo. Na África do Sul, se você pegar na África do Sul, 1 em cada 10 pessoas na África do Sul tem HIV, cara. 10% dos adultos têm HIV na África do Sul. Sim, é ridículo isso. Mas e tu pegar a África do Sul com o Brasil e comparar a renda per capita de lá e daqui, tu vai ver que é mais ou menos a mesma coisa. Então a gente poderia ser poderia ser o Brasil infectado com todo mundo, né? E não teria tratamento para essas pessoas, né, cara? Essas pessoas contaminariam mais gente. A gente poderia ter 16 milhões de brasileiros, que a gente tem a população adulta é perto de 160 milhões. Então, 160 milhões, 10% dá 16 milhões. A gente tem 600 mil brasileiros com HIV. Mas isso, quando a partir dos anos 90, via SUS, se cria um programa de controle. E tem todos aqueles programas também que tem com distribuição de preservativos, que tudo é SUS. A pessoa está no carnaval e tem lá os agentes de saúde distribuindo preservativo. Cara, as pessoas fazem sexo. É só um idiota, imbecil. A gente está ficando brabo. Eu tenho ficado brabo nos nossos papos. Não fica tão brabo assim. Tu não fica enlouquecido aí. São só pessoas... eu vou falar suave agora. São só idiotas, imbecis, que acham que as pessoas não fazem amor. Né? E que as pessoas aderiram ao movimento. Amor, talvez. Tá? Amor, talvez. Não começa a misturar amor e sexo, isso é coisa de homem. É sempre amor mesmo que acabe. É sempre amor mesmo que mude, Andrei. Se tu tem uma concepção diferente de amor, nós vamos falar outro dia. Já falamos e nós não chegamos a conclusão nenhuma do Papo Filô sobre amor ano passado. Tá? Chegamos à conclusão que tu é um abobado. Mas assim, mas cara... A gente não pode ser inocente e pensar que as pessoas não vão fazer sexo. Então, o governo vai lá, distribui preservativo. É SUS. É um sistema pensando no todo. E é um sistema muito abrangente que a gente só criou realmente a partir de 1988. Cara, a última Constituição é que dá o aporte constitucional e depois a Lei 8080 de 1990, Andrei, é isso? Que estabelece realmente esse sistema... único. Regula o SUS, na verdade. Né? Coloca os princípios do SUS. Por exemplo, aqui tem os princípios, eu anotei bonitinho aqui para ficar bem claro, né? Princípios doutrinários do SUS, né? Universalização, equidade, integralidade. Tá? Universalização é que atinge qualquer brasileiro. Tá? Equidade é para tentar diminuir as desigualdades em relação ao acesso à saúde, né?
tratar o desigual de maneira desigual. Por quê? Porque ele tem mais problemas que os outros. Uma pessoa com diabetes precisa ter mais remédio, uma pessoa que não tem diabetes. Então, essa pessoa vai ser favorecida pelo SUS em relação a isso. Então, a equidade é importantíssimo numa situação como, na verdade, uma pessoa, né, enfim, que está passando por alguma necessidade de saúde pública e não tenha condições de pagar, tenha um Estado para poder bancar. Por quê? Porque existe um princípio constitucional que está sendo colocado na Constituição 88, que diz o seguinte: saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, é por isso também que chama-se Constituição Cidadã, né? Por quê? Porque a cidadania tem a ver com a condição que a pessoa tem que ter de ter um bem-estar mínimo de vida, né? E saúde significa manter a pessoa saudável. Isso significa, como tu falou, Luciano, muito bem, sobre a questão de transar o sexo, né? Hábito saudável, com camisinha, para não se preocupar com alguma doença infecto-contagiosa, né? Enfim, uma HPV, por exemplo. E fora isso, né? A gente não falou sobre isso, mas também o Brasil tem um sistema de vacinação de HPV também em adolescentes, que é fundamental para proteger essas crianças quando elas começarem a atividade sexual. Crianças e adolescentes que eu falo aqui. E aí muitos bocós foram lá e acusaram o governo brasileiro de estar estimulando as crianças a fazer sexo. Andrei. Porque eu vi isso aí de discurso de até alguns pastores, né? Calma, Andrei. Você exaltou também, chamou de bocó. Pode falar de bocó, mas sorrindo. Chama de bocó, mas sorrindo. São os bocós. Os bocós. Cara... Tá, deixa eu só terminar o que eu queria falar agora rapidamente, terminando a minha conversa aqui. Eu passo para ti a bola e eu vou passar para ti uma pergunta já. Mas vamos lá, ó. O SUS tem serviço de ouvidoria, tem serviço grátis de meditação, yoga ou terapias alternativas, tem banco de leite humano, o maior banco de leite humano do mundo, tem a questão da profilaxia, a questão do HIV, ou seja, o que é profilaxia? É, na verdade, preparar as pessoas para um tratamento onde as pessoas são submetidas ao risco do HIV. Profissionais de saúde, por exemplo, prostitutas que trabalham na noite, têm esse risco maior, né? E também cirurgia da mudança de sexo. No SUS você pode fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Claro que tem um acompanhamento que tem que fazer com médico, com psicólogo. Não é fácil de conseguir. Né? De 2007 a 2010. Porque, cara, mexe muito com o preconceito, cara. As pessoas... mas... tem tanta gente precisando fazer um transplante e vão fazer mudança de sexo. Não, uma coisa não altera a outra. Cara, são serviços que o SUS vai oferecendo e que tudo faz parte de saúde. Cara, uma pessoa transexual que quer mudar de sexo, cara, ela se sente... se torna uma doença para ela não conseguir fazer a mudança de sexo. É importante para a saúde. Cara, a saúde, basicamente, ela é a felicidade pública, né? Porque pessoas doentes não conseguem ser plenamente felizes, tá? Ou pessoas doentes sem tratamento, né? Porque daqui a pouco eu tenho um familiar que é diabético, mas ele ganha insulina via SUS. Eu tenho um familiar, um amigo que tem HIV, ele ganha o coquetel via SUS. Então eles estão com algum problema, mas estão sendo assistidos, né? Estão sendo atendidos pelo Estado. A pessoa que vai fazer mudança de sexo, idem, a mesma coisa. Só que daí, cara, eu realmente fico bem chateado / brabo com essas pessoas que vêm, mas quer fazer mudança de sexo, por que não faz um transplante? Cara, fígado, para te conseguir um fígado, tu precisa de uma pessoa que seja doadora de órgãos, que tenha falecido, e tem uma fila. Nós temos, por exemplo, hospitais públicos atendendo de uma forma excepcional, botando os hospitais, claro, tirando esses hospitais Albert Einstein, esses hospitais muito ricos, a maioria dos hospitais libanês, a maioria dos hospitais privados do Brasil não chega aos pés do SUS. Tem muito dinheiro colocado ali. E não é dinheiro jogado fora, é dinheiro investido. Eu já vi gente falando o seguinte, que o SUS... Cara, olha só que parece uma... O SUS é o maior programa de distribuição de renda do mundo. Porque, Andrei, imagina, eu tenho minha filha, vai fazer 4 anos, agora ela já passou a fase forte das vacinas. Cara, imagina a quantidade de dinheiro que eu gastaria em vacinas num sistema capitalista de saúde, para vacinar ela, aquela quantidade de vacinas, né? Aí depois a pessoa tem qualquer tipo de morbidade que precisa de um atendimento, quantidade de dinheiro que a pessoa vai gastar.
Cara, então tu distribui renda de uma forma que não sai tão cara ao Estado como sairia aos indivíduos estar comprando direto de um sistema capitalista. Cara, é um programa fantástico e que tem, é isso que eu ia falar, a gente tem coisas de excelência no mundo. Eu não sei se tu já encerrou o que tu estava falando ali, eu me atravessei. Não, Tá. não encerrei. Esse não encerrou? Não. Então segue, depois eu falo. Vai. É capaz. Continuando então, eu ia falar só sobre a questão das cirurgias Isso que eu fiz reparadoras, né? é mansplaining. Mansplaining. É. Eu fiz. Tá, vai. Vou tirar o bigode, pode fazer isso mesmo. Vai ter cagar. Tá, olha aqui. Então, cirurgia reparadora para mulheres que são vítimas de violência, isso é importantíssimo também, isso tem a ver com saúde também, né? É muito importante. A questão de mulheres, por exemplo, que têm câncer no seio, perdem o seio, também tem direito pelo SUS a colocar silicone para, né? Vamos chamar assim, a questão da identidade feminina, ela é atacada, né? Quando tiram o seio. Claro, eu não sou mulher, tô falando aqui, na verdade, pelos depoimentos do que as mulheres falam. Eu tenho uma esposa que passou por isso. Então, é por isso que eu estou dizendo nesse sentido. Que a questão de você dar chance a uma pessoa ter prótese mamária, com uma pessoa muito pobre, que tirou os 2 seios ou um seio só, e não consegue se enxergar no espelho, isso é uma questão também muito importante. Uma questão que o psicológico da mulher é afetado de uma maneira, né, catastrófica, vamos dizer assim, e o SUS faz esse tipo de cirurgia também, né? Então, tratamento de hepatite C, o Brasil também tem um tratamento de hepatite C, assim, ó, que vamos chamar assim, é elogiadíssimo pela Organização Mundial de Saúde. DIU, né? Você pode colocar DIU pelo SUS, DIU de cobre, vacina contra HPV, que eu já falei, e até as plantas medicinais, né? Então, tem várias formas de você acessar o SUS. Claro que não é fácil fazer isso, né? E eu gosto de falar o que o Sandra está falando ali em relação do SUS, é importantíssimo, muito importante. Se tu pensar no Brasil antes dos anos 80, ali tu vê, não, de 88 para trás até, 30 milhões de brasileiros, uma população de 120 milhões que tinham na época, tinham acesso à saúde pública. Então, tu tinha praticamente 90 milhões de brasileiros que não tinham acesso à saúde pública. Esses 30 milhões eram os trabalhadores adultos que tinham carteira assinada, que tinham direito à saúde pública. O resto dependia de quê? De Santa Casas, de filantropia, de caridade, para poder conseguir algum tipo, né, de acesso à saúde, né? E tu sabe muito bem, né, Wilson? Tu deve saber, tu vai falar mais sobre isso, né? As Santas Casas, né, ou os hospitais de caridade, realmente faziam caridade, né? E as Santas Casas eram vinculadas sempre a instituições religiosas que faziam coisas que o Estado não fazia, né? E com o SUS se universalizou o acesso à saúde para todas as pessoas, coisa que no Brasil, de 88 para trás, não existia, né? Então é bom bem deixar bem claro isso. Cara, o Brasil, sem o SUS, cara, é o caos, velho. Cara, tira o SUS do Brasil, eu já vi também gente falando SUS ou barbárie. Cara, a gente tem um país que já é uma das maiores desigualdades sociais do mundo. Varia o índice de medida de desigualdade social, mas a gente está sempre ali 3, 4, 5, 8, entre as 10 maiores desigualdades sociais de praticamente 200 países do mundo, nós estamos nos 10 mais desiguais. Cara, e aí, como eu falei, o SUS é um programa que acaba distribuindo renda. Cara, agora no final do ano, eu fui para o interior, meu pai é do interior, uma localidade do interior, entre 2 cidades grandes, são referência no mundo, Jaguari e São Francisco de Assis, né? E meu pai era do Piquiri, e eu fui no final do ano um compadre do pai lá. E eles estavam conversando, nós fazendo churrasco a céu aberto lá, aquela mesa embaixo da árvore, né? E conversando, e o compadre Joselir lembrou, não, Darcy, você lembra aquela vez que tu caiu do cavalo? O cavalo caiu em cima e tu continuou, tu não viu quando foi descer o cavalo, tu te jogou no chão, tinha torcido o pé, tirou a junta do lugar, né? Aí meu pai tava, cara, meu pai contando, sabe? Não, eu fachei o pé, melhorei só porque todos os dias, durante um mês inteiro, eu dava um jeito de ir lá, minha benzedeira, não sei o quê. Cara, porque a benzedeira curou, entre aspas, o pé do pai. A benzedeira do teu pai é a cloroquina de hoje, rapaz. É a cloroquina de hoje. Mas porque, cara, ou ele tinha um hospital de caridade em São Francisco, o Hospital das Irmãs, para ir. Mas era muito longe e não era garantido que eles iam chegar lá e tinha vaga, tinha acesso, tinha coisa, né? Então, o que vai fazer? Enfaixa o pé e vai na benzedeira. Cara,
o povo brasileiro, que era até os anos 70% vivia no meio rural, não tinha assistência nenhuma. Estava jogado, a mortalidade infantil sem sistema de vacinação era gigante. Então, As assim, epidemias, mano? As epidemias, era um pandemias. absurdo. A ditadura militar escondeu, cara. Escondeu ali, teve pandemia não, teve epidemia, porque daí é local. Teve epidemia aqui no Brasil de varíola, de alguma coisa ali. Eles esconderam, cara. Porque eles não tinham um sistema. E é isso que a gente fala, é um sistema, gente. O sistema é um todo, onde a gente tem partes que são elogiadas no mundo inteiro, são de excelência no mundo inteiro. Eu separei aqui, ó. Estava falando, Andrei, desde como é que chama a cirurgia plástica para colocar de mama, mamoplastia? Mamoplastia. Desde a mamoplastia até a mudança de sexo, essas cirurgias que os caras acham que é bobagem, né? Isso é saúde mental. E o SUS, ele tem os CAPs, né? O Centro de Atenção Psicossocial. Cara, tem que se ter esse cuidado. E isso é elogiado no mundo inteiro, porque tem gente que acha que saúde é só cirurgia é só algo que seja necessário para sobreviver. Trocar uma correção, o coração. Uma correção, que eu estou lendo aqui agora junto e vi que a palavra trocar de sexo não é a palavra correta, é resignação. Redesignação sexual. Mudança de sexo, porque é o que o pessoal conhece. O pessoal não conhece o nome corretíssimo, que é resignação. Redesignação social. Sexual. Social. É social, resignação. É sexual. Resignação. Sexual. Eu não consigo falar, cara. Redesignação. Cara, e em inglês fica mais fácil, ó. Sexual redesign. Em inglês. Cara, em inglês tu consegue falar. Mas assim, ó, olha só. A gente tem os CAPs, o SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Cara, mesmo que tu tenha plano de saúde, mesmo que tu tenha... Quem vai lá, deu um acidente, tu teve um... Móvel. Móvel. Oi? É móvel, não é? De urgência. Serviço de atendimento móvel médico de urgência. SAMU. É ambulância. Ambulância. Mas aí, Andrei, o SAMU é mandar ambulância. Andrei, quem vai lá, tanto na rua quanto em casa, se tu tá em casa agora, tu tem um treco, é o SAMU. E o SAMU vai chegar e vai ver, Andrei, tu tem algum plano de saúde? Tenho. Tu quer ir pro hospital do teu plano de saúde ou tu quer ir pro hospital público? Tu escolhe. Cara, mas é o SAMU que vai lá e faz esse serviço. Tu sabia que o Chile, tu tem que optar? Sei, soube disso daí. Não é optar assim, tu vai fazer um plano de saúde. Tu vai lá e diz assim, tu é um cara que vai usar o serviço público de saúde no Chile. Aí tu diz, sim, você não vai utilizar o serviço particular. Se você usar o serviço particular, tu vai dizer assim, sim, você não usa saúde pública, então. Então você opta por um por outro. Então, se passar algum perrengue na saúde particular, tá ferrada, a saúde não vai ter nada. Aliás, faço esse vídeo chegar ao Paulo Guedes, ele que adora o Chile, pode usar esse exemplo, esse modelo para o Brasil aqui, né? Vamos ver o que os nossos lindos liberais, o Caio Corolla e essa galera vão achar disso, né? Mas gente, olha só, SAMU, a estratégia, cara, isso aqui é muito inspirado nos modelos de país socialista, estratégia da saúde familiar, que é o antigo programa de saúde familiar, era PSF, agora é ESF. Equipes de médicos, de enfermeiros, de profissionais de saúde vão nas comunidades ter contato com as pessoas. Porque, cara, muito do que a saúde tem que fazer é a saúde preventiva. A saúde, que, por exemplo, tem nos Estados Unidos, vamos usar de exemplo, a grande economia do mundo, ela é uma saúde curativa. Ela é apenas uma saúde para atendimento de urgência mesmo. A ideia da estratégia da saúde familiar é chegar lá, de repente detectar o Andrei, ele vive lá numa comunidade, lá numa cidade pequena, num bairro, nunca fez exame nenhum. Tem diabetes. Cara, tranquilo.
passa a dar a medicação para diabetes, não vai esperar se agravar o problema. Porque quando se agravar, quanto mais grave, mais custo tem e mais danos causa aquela pessoa. Então, a gente tem a estratégia de saúde familiar, o SAMU, o CAPS, os hemocentros, todos os hemocentros para coleta de sangue, para distribuição de hemoderivados, são do SUS. Tá? O sistema de transplante, o Brasil tem o maior sistema de transplante de órgãos do mundo, tá? Maior do mundo. O combate à AIDS, que a gente falou, e a vacinação, que atinge mais de 97%, quase 100% da população brasileira vacinada. O maior sistema de vacinação que todo mundo elogia no mundo inteiro. Aliás, o Brasil é o único país que tem a audácia de ter uma população com mais de 100 milhões e ter saúde pública, ter saúde universal, saúde, entre aspas, gratuita. A gente vai chamar de gratuita porque lá na hora ninguém paga nada. A gente sabe que isso vem dos impostos, vem de todos os mecanismos, mas é uma saúde social que diretamente não é cobrada, por isso é chamada de gratuita nesse sentido. Cara, é fabuloso o SUS. O SUS, ele mas vocês estão passando pano. Tem que melhorar, tudo tem que melhorar. Agora... Não dá para falar que o SUS não tem corrupção. Não dá para falar que não tem corrupção, né? O pessoal superfaturando certas coisas. Né? Aqui no Rio Grande do Sul aconteceu isso, sim. Superfaturando médicos que são... eles eram traumatologistas, eu acho que botando que tinha que botar uma prótese e tal, e comprava uma prótese mais vagabunda para colocar na pessoa e eram coniventes com isso via plano de saúde, via SUS, né? Isso aconteceu no Brasil, acontece no Brasil. Então, a má administração dos recursos financeiros, tá? E a falta de dinheiro também, né? Torna o SUS, às vezes, né, um lugar, né, uma instituição mal organizada e ruim, né? Só que a falta de investimento em saúde pública no Brasil já é histórica já, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para criticar o SUS e botar tudo no mesmo barco, porque, apesar de tudo, olha só, essa pesquisa que nós começamos o nosso vídeo falando, em 2018, tem um dado muito importante, bem interessante. Das pessoas que foram entrevistadas, né, no Brasil todo, ou encomendado pelo Conselho Federal de Medicina, via Datafolha, fizeram uma pesquisa perguntando se você usou o sistema de saúde público nos últimos 2 anos. E 97% dos entrevistados disseram que usaram o sistema público de saúde nos últimos 2 anos. Cara, isso é muita gente, cara. É muita gente. Outra coisa, 75% da população brasileira depende do SUS para ter saúde pública, para ter uma saúde, um tratamento preventivo. Mas 60 milhões não dependem porque pagam, na verdade, o plano de previdência suplementar ou plano de previdência privada. Isso é importante falar, Andrei, que suplementar é o que tu falou, não é que nem o Chile, é um suplemento, é um extra, porque a base mesmo assim continua sendo o SUS. Mesmo tu tem o plano mais, assim, tu paga 10 mil meses de plano de saúde, mais top, tá? Vai fazer transplante de órgãos? Vai para fila. Vai para a fila do SUS. Tá? Então, assim, ó, a gente tem esse sistema que ele busca atender a todos dentro do princípio constitucional que tu falou ali antes. Educação de todos e é dever do Estado. E dentro daquelas ideias de equidade, dentro daquelas ideias que tu colocou ali, que são os princípios do SUS. Então, cara, é um sistema muito abrangente. Mais do que isso, André, como tu falou, é um sistema. Nos sistemas existem falhas. A gente não pode pegar de uma teoria. Mas porque a gente pega muito isso, né? Mas o prefeito lá de São José da Urtiga Torta, não sei aonde, ele pegou e desviou o recurso do SUS e ele comprou um carro novo para ele. O SUS não presta. É o prefeito que não presta. Cara, é esse prefeito que é um cocô, não é o sistema. Fala rindo. É um cocô. Esse prefeito que é um cocô, né? Cara, então... Eu posso te falar, eu vou ler uma frase para ti e depois tu dá a tua interpretação para ela, porque eu acho que tu vai ter bastante coisa para falar sobre isso, tá? Olha só, Henrique Prat, administrador do Hospital Amor, administrador do hospital privado. Olha só o que ele fala, tá? Os baixos valores da tabela SUS servem aos interesses da medicina privada,
pois esvazia a saúde pública, obrigando os pacientes a recorrerem aos planos de saúde. O que tu acha disso? Cara, é complexo isso aí que ele afirma, né? Eu acho que... Ele está dizendo que o governo não altera os preços do SUS, a tabela SUS para pagar os médicos, os serviços hospitalares, porque faz com que as pessoas sejam forçadas a buscar os planos de saúde para poder não depender do SUS. Então, esses planos de saúde privados acabam, na verdade, né, criando benefícios melhores para a população, e onde a população está sendo empurrada para fora do SUS. Então, por isso que os valores, na verdade, são muito baixos do SUS. Segundo ele, administrador do hospital, ele falando isso. E tem a ver também, Andrei, com as questões assim, que a gente entende que o SUS, assim como os serviços públicos, eles pagam menos que os serviços privados para o profissional, né? A gente é professor, a gente sabe que a escola pública não paga tanto quanto a escola privada. A gente sabe que o médico que trabalha no hospital público, ele não ganha tanto quanto o médico de um hospital privado, né? Só que aí entram algumas questões que englobam essa ideia de ser um serviço social. Se o SUS começar a custar muito caro também, né? Aí as pessoas vão fazer contas e vão dizer, mas então é melhor aquela ideia do voucher, a ideia do voucher para a educação vai começar a aparecer como ideia do voucher para a saúde também. No lugar de pagar o SUS, eu vou pagar, então, vou te dar R$300 por mês para você ter um plano de saúde via governo, né? Só que aí você vai lançar o sistema de saúde para o mercado privado, e o mercado privado do laissez-faire, da livre concorrência, a gente sabe que é fake. Que a livre concorrência é um grande cartel e os caras daí chegam, como eu falei antes, chegam nos Estados Unidos para fazer tratamento para Covid, no estado do laissez-faire, no país da livre concorrência, da liberdade, $70 mil para se tratar do coronavírus. Cara, que conforme alguns estadistas é uma gripezinha, né? Então, aí tu lança totalmente para um sistema competitivo que não atende uma demanda social. Então, o SUS, ele tem, sim, alta performance. O SUS tem, cara, ouvido de médicos isso, tá? O SUS tem equipamentos mais avançados, em média, que a maioria dos hospitais privados, tá? O SUS, ele tem equipes mais preparadas, né? E até porque muitos hospitais do SUS são vinculados a universidades. Então, também tem ali professores universitários de alto conhecimento. Cara, aí tu imagina uma coisa. Claro, vai variar muito. Mas, Andrei, tu prefere ter aula comigo, que sou um professor recém-formado, etc., ou com um professor doutor que deu aula para mim? Quem tem mais conhecimento? Em tese, o professor que deu aula para mim. Nada me impede de correr atrás e eu ter mais conhecimento. Mas assim, cara, eu cara, eu respeito muito meus professores, porque mesmo que eu estude muito, enquanto estou estudando muito, o que eles estão fazendo? Estudando muito também. Então, eles vão estar sempre adiante de mim. Então, cara, alguns hospitais SUS, eles são incomparáveis. Cara, é impossível tu comparar um hospital universitário, o que se tem de conhecimento, tecnologia, atendimento com qualquer outro hospital, a não ser com o Sírio-Libanês, com o Albert Einstein, com esses hospitais aí, mas que, cara, eu não consigo nem chegar lá perto. Os caras devem ter uma equipe de segurança lá que eles detectam com a maquininha que o cara não é rico e já dá um tiro na gente. É só ver se a maquininha sempre professor. Sai daqui. Deu, já chinelagem. Então, cara, e outra coisa, né? A questão que eu acho que vale a mesma para as universidades, quando se fala em ensino, que as pessoas, porque o ensino, ele na universidade privada, ele é melhor que na pública, porque na privada não tem greve, não sei o que, papapá. Cara, o que a universidade pública tem de diferença para a universidade privada normalmente? Que é a mesma coisa que a saúde pública tem da privada, pesquisa. Cara, os principais laboratórios de pesquisa do Brasil são vinculados ao SUS, né?
Fiocruz. A Fiocruz, gente, existe desde 1900. Tem 120 anos. Tá? E daí, depois da criação do SUS, ele é colocado dentro do sistema SUS. É um dos principais centros de pesquisa na área de saúde do mundo. Tá? Afora outros, né, que a gente tem, Andrei, no Brasil inteiro, que são vinculados ao SUS. Aliás, o SUS ele forma uma grande rede, né, onde que a gente tem o SUS, o posto de saúde, os hospitais, sejam os hospitais... a unidade básica, eu vou ter a ordem aqui, tá? Só para ficar claro em relação ao que o próprio Drauzio Varela fala sobre a questão do SUS, né? Você tem que passar primeiro pela unidade básica de saúde, que é onde você está doente, você vai lá, depois você vai para a UPA, e depois vão te designar para o hospital. Aí tem uma série de designações, né? Mas as pessoas que não têm esse costume, né? Essa vivência, elas vão direto no hospital, querendo resolver tudo. Sim. Ou direto na UPA. E aí, claro, o SUS tem um processo administrativo, né? E aí, segundo o próprio Drauzio Varela, ele fala o seguinte, que as pesquisas mostram que 97% dos casos são resolvidos nas UPAs, né? E aí, em último caso, vai para o hospital, porque isso diminui o custo de tratamento, né? E também o SUS investe o dinheiro melhor, né? Bom, enfim, misturei alhos e bugalhos aqui na hora de falar sobre isso. Mas é importante tu falou porque das unidades básicas, das UPAs, isso também descentraliza, né? Porque tu não tem... Mas esse é o princípio. Esse é o princípio básico do SUS. Mesmo numa cidade, não tem como tu ter um hospital por bairro. Mas tu consegue ter uma unidade básica em setores diferentes da cidade. E, cara, muitas vezes tu chega lá, tu tá com uma dor, tu acha que tu vai morrer, tu tá com, sei lá, vai tomar um antibiótico ali, tá com uma infecção urinária. E deu. Toma uma semana de antibiótico, já era. Não precisa ir lá no hospital. Foi bom tu falar nesse negócio da descentralização, porque a gente não sabe quem é que financia o SUS, né? E uma coisa importante, né? O SUS vem de todos os impostos que a gente paga, vem do ICMS, vem do próprio INSS que tu paga obrigatoriamente como trabalhador brasileiro e outros lugares, né? Esse dinheiro, ele sai dos municípios e ele sai dos estados. Então, grande parte fica com a União, né? Na verdade, a responsabilidade, né? Financiamento de remédios e tal. Mas aí não é só da União, é dos estados e municípios. Então, existe uma organização por trás disso, né? E também uma coisa que eu queria falar, o pessoal acha que assim, só o ministro da Educação, o ministro da Saúde que cria as políticas. Ele é responsável por isso, de coordenar essas políticas públicas, juntamente com outras equipes médicas. Mas, cara, tem o Conselho de Saúde, cara, que é muito interessante, onde eles discutem, que é um tipo de uma comissão de intergestores, né, que é chamado CIT, Comissão Intergestores Tripartite, que eles fazem um pacto no Plano Nacional da Saúde, e nesse pacto de Plano Nacional da Saúde existe 25% são médicos e enfermeiros que trabalham com isso, os outros 25% são, na verdade, o executivo, e os outros 50% é o povo que trabalha, são as pessoas que vivem, que eu, por exemplo, ou tu, poderíamos fazer parte do Conselho Nacional de Saúde Pública. 50% é o povo. Então, há uma participação popular ampla, 50%, para determinar um plano nacional de saúde pública para o Brasil. Então, é mais isso ainda, né? Que a gente pode até mais dar um braço a torcer, no sentido de que o SUS é muito mais democrático do que um plano de previdência privada. Porque as pessoas que fazem parte, na verdade, desse conselho, usam também o SUS e sabem dizer o que está errado, o que não está errado, as coisas que podem ser feitas para melhorar o sistema de serviço de saúde no Brasil, né, cara? Isso é uma coisa muito importante. Isso está na Constituição, né? Sim. Cara, olha só, o SUS, ele é universal, ele é democrático, ele é descentralizado, ele é gratuito, entre aspas, porque a gente sabe que vem dos impostos, mas que tu não vai pagar nada ali. E não tem almoço grátis, Bolsonaro. Não existe almoço grátis. Mas, cara, é justamente isso. A gente tá pagando muito pouco para receber muito de volta. Cara, a gente... E outra coisa que tu falou que é importante deixar bem claro, né? A gente, às vezes, as pessoas falam, tinha que ter mais dinheiro para o SUS. A gente já tem, eu concordo, a gente tem que ter mais e mais programas, tá? Só que tem ano que sobra dinheiro do orçamento do SUS justamente por causa da descentralização. Tu tinha dado aí, não sei se tu ainda tá com os dados ali de orçamento. Tenho aqui o orçamento, por exemplo, 2019, o orçamento, né, em saúde pública no Brasil era de 127 bilhões, tá, em 2019.
conforme dados do portal Transparência. Qualquer um pode acessar isso aí. Tu que está aí assistindo isso aqui, ó, cabeça do portal, tu que está aí, ó, tu acessa lá o portal Transparência. O portal da Transparência é uma das coisas mais fabulosas que existe, porque a gente sabe até o salário de cada um dos deputados, investimento no quê, tudo que se gasta, tudo que é de gasto público, está lá no portal da Transparência. Né? Então, isso é importante. E aí, tu foi lá, André, e tu viu que tinha 127 bi para gastar em saúde. Para gastar em saúde. Mas foi gasto ano passado 114 bi. Então, deu quase 13 bilhões. Sobrou. Sabe por que sobra, né? Porque, de repente, também a gente tem que cobrar das autoridades locais. O prefeito chega lá o governo, né? O Ministério da Saúde, o SUS. Prefeito, nós temos aqui R$1 milhão para o senhor investir aí em saúde no município. Só que eles não chegam e dão 1 milhão. Eles querem que o prefeito apresente um projeto para investir 1 milhão, para criar um novo posto de saúde. Tem prefeito que não quer, tem prefeito que tenta criar um negócio lá para ver se compra um carro novo, que é aquele prefeito que a gente usou do exemplo ali, que ele é um falcatrua, né? Mas, e às vezes tem gente que se atrapalha, ou tem brigas políticas, ou tem má vontade política também de gente que acha que o SUS não deveria existir. Tem gente que acha que porque tem o plano de saúde dele, que o SUS ele não deveria existir. Esquece que desde a vacinação até a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, passando até por centro de yoga e tudo mais, tem a ver com o SUS, que é um sistema que realmente ele é muito mais amplo do que aquilo que a gente já falou. Não é tomar uma facada e ir lá resolver a facada. Ter uma série de ações em meio a isso, e principalmente não deixar ninguém ficar doente. A ideia do SUS é essa, não deixe ninguém ficar doente. Quando é que começa? Com a vacinação. Aonde segue? Medicação preventiva, estratégia da saúde familiar, atendimento psicossocial, tudo para não ficar doente, para que o cidadão continue produtivo e feliz. Inclusive, tem uma visão capitalista. O cidadão vai continuar produtivo, já que os liberais queriam ouvir isso. Sim. Mas só para dizer isso, então, se nós fizermos um cálculo aqui, quanto é que o Brasil gasta em saúde pública com cada habitante, com cada pessoa da população brasileira. Se tu pegar os 114 bilhões do ano passado que foram gastos em saúde pública no Brasil e dividir por 210 milhões, vai dar mais ou menos R$45 por mês que nós colaboramos para o SUS. E é isso que o SUS nos custa de impostos a cada pessoa no Brasil. Tá? É isso que eu queria falar. R$45, cara, não é mensalidade nem num plano de saúde mais básico, mais chinelo que tu possa fazer em qualquer Netflix. lugar. É a Netflix. Só mensalidade básica, cara, que tu vai pagar no plano de saúde básica, mas básica, se tu tiver 18 anos, tá? 18 anos, não tiver filho, tu vai pagar R$99. É a mais básica. Agora, chega na idade do Bussunda, tu vai pagar no mínimo 500 pila por mês. A partir dos 60 eu comecei a pagar R$600 no meu plano de saúde. Cara, 60 anos tu paga mais de R$1.000 no plano de saúde, cara, vou te dizer. Então, gente, vejam a importância do SUS. E, claro, sempre tem aquele gurizão, uma vez estava na internet, não vou pagar, não quero o SUS pagar medicamento diabético para diabético. Cara, Mas, Bussunda, agora, anteontem, perguntaram para uma louca que estava acho que ela é carioca, eu não lembro se ela é carioca ou se é paulista, uma mulher negra, tá? Uma mulher estava lá, parada lá, e fazendo um vídeo dizendo que ela não ia usar máscara porque o SUS está aí para ser utilizado, porque ela sabe muito bem, se ela ficar doente, ela vai para o SUS. O SUS serve para isso. Cara, isso é um desserviço à cidadania. Essa pessoa não aprendeu que cidadania é você colaborar, é você compreender que a sua responsabilidade não é só com você, mas com todo mundo. Quando você faz questão de dizer que não vai usar máscara porque simplesmente você acha que o SUS lhe presta um favor, você está fazendo um desserviço. Você está acumulando o trabalho de médicos, psicólogos, terapeutas, enfermeiros, nutrólogos, que trabalham no hospital e que estão assim com um estresse desse nível. E você está empurrando uma responsabilidade que deveria ser sua, né? Nenhum médico, mulher, ninguém da área da saúde, ninguém foi lá e deu um tapa na cara dessa mulher aí. Alguém pode. Cara, acho que ganha. Chegou a ver esse vídeo, velho? Não vi.
Cara, o vídeo é bizarro, velho. Eu vi, mas eu não quero ver. Eu não quero ver isso. Ela falando que não, que o SUS tá aí para as pessoas usarem, que ela não usa máscara bosta nenhuma. Cara, a primeira coisa é prevenção, velho. Prevenção. Tem que aprender que doença não é uma questão biológica apenas, é prevenir, prevenção. Então, o SUS cria essa estética, vamos chamar esse modo de gerenciar a saúde, primeiro preventiva, né? O custo é menor, o imposto que tu vai pagar vai pro dinheiro certo. Agora, se tu vai tratar só a doença, cara, só a biologia, bom, aí tu vai gastar muito mais que isso, né? Tu sabe muito bem o que acontece quando uma pessoa faz isso, né? Enfim. Caras, fechamos aqui, Andrei. Fechamos. Defendemos. Deu um baita vídeo, né? Deu um baita vídeo, né? Deu um baita vídeo. Ó, defendemos o SUS, precisamos do SUS, queremos ampliar o SUS e somos inimigos de quem é contra o SUS. Saiam do nosso canal, não fiquem aqui vocês inimigos do SUS. Essa mulher aí que falou mal do SUS, que não quer usar máscara, por favor, nos cancele, tá? Falou, gente. Beijo. Até a próxima, tá? Valeu. Fiquem bem e saudáveis, queridos. Tchau. Dê máscara.